pessoas. Vamos começar. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Tá bom. Então, começando nossa aula de hoje, a gente vai continuar conversando sobre o tórax, né? A gente falou dessas massas do mediastino semana passada, câncer de pulmão com metástase fluído direito, essa massa aqui que é o schwannoma, que se mostrou no perfil posterior ao coração do paciente. E aí, do C, né? Nós estamos sequenciando aqui, fazendo esse roteiro, né? A gente passa para o D, que é o diafragma, as hérnias e as efusões, os derrames de ar e de líquidos. Então, vamos mostrar alguma coisa da parte 4 das doenças do diafragma. Então, esse primeiro paciente, um paciente sexo feminino, é um paciente normal, um exame normal. A gente vê a silhueta das mamas, né? A traqueia, o exame foi parece um exame de boa qualidade, né? Então, a gente consegue ver a coluna atrás do coração do paciente, a gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 costelas acima do diafragma. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, inspirou bem. Inspiração boa penetração, todos não está rodado, está ok. O exame normal. E o diafragma é essa estrutura muscular que separa o tórax do abdômen, né? Sendo que do lado direito ele está sobre o fígado do paciente, a gente não consegue separar bem o que é diafragma, o que é fígado, mas a gente sabe que essa é uma camada que passa por aqui, né? E do lado esquerdo a gente tem o fundo gástrico nessa paciente, né? E o diafragma sobre o fundo gástrico, né? Ele vai delimitar se é constitutivo esquerdo, se é constitutivo direito, que são laterais e são superiores em relação ao seu constitutivo posterior, que a gente não vai ver no perfil. E o direito, um pouco mais elevado que o esquerdo, é uma musculatura só, formado sempre de cúpula, né? Se a gente observar qualquer borramento aqui do seu sofrimento, tem que lembrar da possibilidade de derrame pleural, tá? Que para atingir esse nível lateral, ele tem que ser maior que 13 a 500 ml. Muito bem. Então, baseado nessas informações anatômicas, a gente tem uma outra paciente aqui, que eu vou chamar de normal também. Ela tem a traqueia centralizada, tem a área cardíaca preservada, sem anormalidades, partes moles e ossos, né? Seus cossofrênicos livres, né? Exame normal. E esse paciente aqui? Esse paciente é o mesmo, né? PA e perfil. Posso confirmar, então, que ele é normal também. A traqueia está centralizada. Os ossos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quase que deu para ver o 12. Tá? Inspiração boa, hein? Dá para ver a coluna atrás do coração, então a penetração foi boa, a inspiração foi ótima. Traqueia centralizada, coração tamanho normal.
Parece que está meio hipertransparente esse pulmão, né? E esse diafragma aqui não era para ser dessa forma? Só que está dessa forma. A gente observa que esse diafragma aqui é diferente desse formato, essa curvatura aqui se transformou numa reta, né? Do outro lado também. Não é uma abóbora, é uma plana. Então ele está aplanado, né? Retificado, retilíneo. A gente vê isso aqui no TA e vê também no perfil, ó. Não faz aquela cúpula que a gente é o esperado, né? Vamos pegar essa informação, associar que esse tamanho aqui entre o externo e o coração está aumentado, né? Esse espaço reto cardíaco, reto external, espaço external está aumentado, está hipertransparente, né? E mais essa planificação aqui do diafragma. Esse paciente tem características de uma destruição pulmonar, provavelmente, porque ficou muito escuro a parte do pulmão, a parede pulmonar. E o diafragma retificado parece que está retendo o ar. Né? Então, essa é a imagem do paciente com DPOC. DPOC já avançado. Tá? E esse paciente aqui, o que será que aconteceu com o diafragma aqui? Né? Esse tem ar, né, embaixo do diafragma. Tem ar debaixo do diafragma, muito bem. Veja que nessa paciente que eu considerei normal, eu tenho o fígado e o diafragma, você não consegue separar as duas estruturas, né? Como eles têm a mesma densidade, eles ficam como se fosse uma estrutura só. Nesse caso, eu consigo separar o diafragma do fígado do paciente. Né? E o que separa as duas estruturas tem a densidade de ar. Isso aqui, qual é o nome, hein? Esse ar aqui, fora do lugar. Alguém arrisca? Pneu peritônio? Pneu peritônio, exatamente. Então, com a cultura de visceral oca, né, a gente pode, através da geografia, surpreender uma situação dessa, né? Eu tenho o fígado, tenho o diafragma, eles não estão sobrepostos, né? Eu tenho o ar separando essas duas estruturas, né? E aí eu vou dar o nome de pneumoperitônio. Essa imagem só pode ser feita, quer dizer, melhor para a gente surpreender o pneumoperitônio é durante a rotina de abdômen agudo, né? Na radiografia de tórax, que compõe a rotina de abdômen agudo, a gente fazer um AP de abdômen em ortostático, AP de abdômen em decúbito, AP de abdômen decúbito, AP de abdômen ortostático. E um tórax em TA ortostático. Esses são os três incidências do abdômen agudo. E quando você coloca o paciente que tem uma cultura de víscera oca, para fazer o tórax, né, vai aparecer isso aqui, porque o ar vai subir, o fígado mais pesado desce, então há uma separação do diafragma e do fígado, como a gente está vendo aqui. Nesse caso aqui, dá para ver perfeitamente a presença do pneumoperitônio, né, que é muito volumoso aqui. Veja aqui na ponta da seta o diafragma, é uma musculatura bem fina, delgada, né? Então aqui é tórax, abaixo do diafragma é o abdômen. Veja a separação do fígado para a musculatura do diafragma. Esse então é a borda do fígado, né? A vesícula biliar, a coluna lombar, a coluna lombar aqui, o baço do paciente do lado esquerdo, né? E a separação também do baço para o secostofreio, para o diafragma do paciente. Nesse caso aqui, o paciente não tinha sido nenhuma
úlcera perfurada. Esse paciente aí ele foi submetido a uma cirurgia videolaparoscópica e durante o procedimento encheram o abdômen dele de gás carbônico, né? Estenderam o abdômen para poder conseguir enxergar as estruturas durante a cirurgia por vídeo, né? Então, você pode ter isso aqui depois que o paciente opera por videolaparoscopia. Tá? Esse problema foi causado pelo próprio médico. Muito bem. Aqui, esse paciente aqui, a história, tudo tem que ter história. Cardiografia não vai te dar um diagnóstico por si só, tá? Você precisa ter uma história, um exame físico. Esse paciente contou uma história que ele, depois de uma alimentação muito... Depois das refeições, das principais refeições, ele tinha uma queimação reto-external. Então, ele se alimentava, tinha queimação external. Às vezes, quando deitava, vinha um gosto amargo na boca, que chama de azia. Né? Então, ele tinha pirose, tinha azia. Podia ser até... Eu tive que descartar coisa cardiológica, de tinha uma idade, mas parecia algo gastroenterológico, talvez. Pelo exame, dá para perceber alguma coisa alterada que justifica esses sintomas, né? Sintomas pós-alimentares, né? Dificuldade de digestão, né? E essa queimação que os pacientes sofria atrás do externo, né? Opa! Então, vou mostrar aqui para vocês quais vocês estão tentando descobrir. Traqueia é o A. O B são os ossos, né? Na parte ossos, partes moles, não tinha nada. Ele podia, por exemplo, fazer uma inspiração melhor, né? Aqui está muito... Se você contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no máximo 9 costelas. Assim, a inspiração ficou muito ruim. Por isso que está tão branco esse pulmão, né? Aqui eu vejo o diafragma, né? Na posição adequada, um pouco mais alto que o de cá. Aqui o outro diafragma. Tá. Sobre o diafragma, esse gás aqui está dentro do colo esquerdo, esse gás está dentro do colo. Esse gás que está formando nível hidroaéreo, o paciente está em pé, né? Esse gás que forma o nível hidroaéreo aqui é a bolha gástrica, tá? E a aorta e tal. Aí vem descendo aqui, tem a sombra do coração. E parece que tem outra bolha gástrica. Será que esse paciente tem duas bolhas gástricas? Tem dois estômagos? Então, respira fundo que eu vou ver se consegue. Ajuda se eu mostrar essa imagem. Essa aqui ficou mais fácil, mostrando essa imagem. Então, quando você olha só o PA, você está vendo estrutura sobreposta. Nessa região aqui, eu tinha esse nível hidroaéreo, né? Eu tenho pele, musculatura, externo, coração, esôfago, coluna e vai, musculatura de novo e pele. Né? Então, está tudo sobreposto. Eu estou enxergando isso aqui, mas eu acredito que provavelmente não está na frente. É na frente que ocupa o coração. Deve estar atrás do coração. Alguma coisa surgiu ali, fora do normal, e que está fazendo um nível hidroaéreo atrás do coração. Com a imagem de perfil, ficou mais fácil, né? Porque aqui são as mamas, o externo, a imagem do coração, a aorta torácica, cajado, a aorta torácica descendente, né? E eu vejo essa formação aqui, ó, que tem conteúdo de gás, e um nívelzinho hidroaéreo. Tá? Então, associando essas informações da história, né, a gente imagina que isso aqui é uma era de água. Né? Então, aqui é água,
e com baixo estômago, da carne de trisoma aleatórias e essenciais. Então, essa pessoa está com essa pessoa, só que tem suco básico subindo do estômago, né? Esse contato aqui, o suco básico com os outros, aí dá essa pergunta. Então, essa aqui é uma época que foi vista de todas. E esse aqui passa de esse aqui é o estômago e esse aqui é alimento. Está lá no corpo do paciente. Isso aqui. Então, lá são todos os casos. Esse paciente aqui, ele sofreu um traumatismo na parte superior do corpo, né? Uma compulsão pulmonar na região superior, né? Ou irrigação, aí você abrir, se faz a planta e olhar a questão, tá um pouco da direita, parece que o coração local direito, no meio ponto do peito esquerdo aqui, já ali presente, esse que está com uma coisa na área, que não é onde está chamado, não é coração esquerdo, já a parte lateral esquerda, bem já está esquerda, estão falando outra coisa. Então, no estudo que fiz ali, a gente teve uma conversa aqui. E é esse caso comprovou que depois da essa carga, já tinha subido, lá, o conteúdo de tirado assistido pela dose, né? Então, passou texturoso, passou os órgãos quentes, né? E outras mais rígidas da pessoa também, né? Então, isso aqui mostrou uma ligação, né? Nós estudamos a colônia, por causa do circuito do tomate. Então, onde que fica, né? Se essa líquido ali próximo do diafragma, né? Como que pode ser esse salto de líquido nessa região, né? E especificamente, né? Como é que é a formação de líquido, ou o acúmulo de líquido entre a pleura cerebral e a pleura parental, caracterizando o endotelial. Quais os mecanismos? Aqui tem mecanismos que a gente tirou de alguns de patologia, né? E aqui, no paciente onde a situação está normal, a pressão hidrostática ela é inversa à pressão osmótica do plasma, né? Então, a pressão osmótica do plasma segura o plasma no interior do plasma, né? E a pressão hidrostática vai tentar tirar esse líquido para fora do intravascular para o extravascular. Então, aqui elas estão compensadas, né? Nessa outra figura, a pressão hidrostática, né, por algum motivo, né, ela está ganhando de bastante da pressão oncótica do plasma. Então, quer dizer, se essa aqui está pequena, ou então essa aqui está muito grande, os líquidos deixam o intravascular pelo extravascular. Então, é uma causa de edema. Isso é um transudato, né? Então, ou você tem baixa proteína, tem um número menor de células circulando aqui dentro do plasma do paciente, né? A pressão abaixa e a água transborda, sai para o extravascular. Esse outro caso aqui não é uma questão de pressão, é uma questão de aumento de permeabilidade. Tá? Então, veja que o epitélio aqui do vaso está espaçado, né? Permitindo a saída do plasma e de células do intra para o extravascular. Tá? Então, é outra forma de edema, né? De, no caso aqui, formação de derrame,
que é a situação de exudato, que acontece no processo neoplásico, inflamatório, infeccioso, né? Esse tipo aqui é o mais comum relacionado a esse tipo de situação. Muito bem. Então, tanto o derrame pleural pode ser causado por líquido de transudato, então tem origem a partir de exudato, né? Ou relação de pressão, ou então relação de inflamação e infecção. Tá aqui, então, as principais causas dos derrames pleurais, né? Que pode ser do tipo transudativo ou exudativo. Veja que no exudato está relacionado a infecção e malignidade, doenças infecciosas, reumáticas. E aqui é mais amplo, né? Falha cardíaca, falha da bomba, aumenta a pressão hidrostática, a diminuição das proteínas, né? Por cirrose hepática, diminuição da albumina por algum motivo, perda de proteínas pela síndrome nefrótica. Isso tudo vai fazer com que o paciente haja uma perda do líquido intravascular por meio extravascular. Há um edema, presença de edema. E essa inundação de líquido lá no pulmão não, lá nas pleuras, vai dar origem ao derrame pleural. Então, a gente tem outro slide aqui que mostra o paciente em pós-anterior e o paciente em perfil. E nessa figura está demonstrado que quando o derrame pleural é muito pequeno, ele fica geralmente acomodado, né, localizado lá na região posterior. Esse aqui é o seio costofrênico posterior, tá? Esse aqui são os laterais, direito e esquerdo, esse aqui é o posterior. Ele é o lugar mais baixo do tórax. Quando é feita a radiografia em perfil, você vê o seio costofrênico posterior esquerdo e o direito simultaneamente, né? Você vê assim, né? Então, você vê os dois, esquerdo e direito. Quando você faz o PA, você não vê esse seio costofrênico posterior, que ele está aqui lá atrás, né? Mas os laterais você vê separado, direitos e o esquerdo separado, tá? Mas, então, eu estou dizendo que eles são seios diferentes dos seios laterais. Laterais, eles ficam lateral direito e esquerdo, são direito e esquerdo, e outros ficam aqui atrás e estão dos dois lados, né? Lá próximo da coluna, lá atrás próximo da coluna. Então, ele primeiro enche aqui e depois vai enchendo, à medida que vai o volume vai crescendo, vai aparecer lá na frente nos seios laterais. Então, você fazendo só o PA pode perder isso aqui, vai ficar no serviço só se fizer o perfil. Tá. Descreva um derrame pleural através da radiografia. Como que isso vai ser apresentado? Derrame pleural é um derrame que é um acúmulo de líquido no espaço pleural. Esse espaço pleural compreende é um espaço virtual situado entre a pleura visceral e a pleura parietal. A pleura visceral, ela fica grudada no pulmão. A pleura parietal fica grudada na parede do tórax, na parede interna do tórax. Mas assim, de formas que você não consegue separar. Só olhando no microscópio, então só quando está doente. Se há um derrame pleural, há esse espaço se forma, né? Aumenta. Pequena quantidade de líquido é normal, mas acima de 100, 150 centímetros, isso é patológico, é chamado de derrame. Então, acumulou líquido, derrame pleural. Acumulou ar, pneumotórax. Né? Elas vão aparecer a separação, né, no exame de radiografia, por exemplo. No caso do líquido, para a gente não adiantar demais. O líquido, ele tem a densidade maior do que do ar. Então, se isso aqui tudo ar dentro do pulmão e dá uma densidade cinza escura, se eu coloco um líquido na frente do pulmão, o raio vai tentar passar, não vai conseguir passar. O pulmão está aqui. O raio tenta passar e fica no líquido. Ele é absorvido pelo líquido. Por isso que o derrame pleural fica branquinho, né? Fica opacificado, radiopaco e tal. Porque ele
eu tenho densidade de partes-mole, densidade de água. Então bate no derrame pleural e fica. E de forma que eu não consigo nem ver o pulmão que está. O pulmão está aqui, ó. Eu não consigo ver o pulmão. Só consigo ver o pulmão que está aqui para cima, né? Ó, pulmão atrás do derrame, eu não vejo. Pulmão na frente do derrame, eu consigo ver. Tá? Então, o derrame pleural é pacificado, ele é muito denso, né? É homogêneo, um branquinho, a densidade é geral. Eu não consigo ver o pulmão atrás do derrame pleural, não consigo ver o broncograma aéreo. Ele faz sinal de silhueta, quer dizer, eu não consigo. Eu olhando aqui, eu não sei onde está o diafragma, eu não consigo saber da borda do ventrículo esquerdo, tá? Tem todas as características. Além disso, ele tende a subir pela parede do tórax, ó. Ele tende a ascender pela parede do tórax, formando o sinal da parábola, o sinal do menisco, tá? E por que que faz essa formação? É porque é uma questão de física, tá? Aqui dentro da cavidade pleural, do espaço pleural, existe uma pressão negativa e associada à tensão superficial da água, pressão negativa e capilaridade, todos os efeitos somados, o derrame pleural ele não fica nivelado, ele tende a subir. Há alguma coisa puxando ele para cima, tá? E o paciente está assim, tá? O paciente está ortostático. Ele tende a subir a parede. Tá? Tende a subir a parede por esses efeitos aqui. Dá no sinal do menisco, no sinal da parada. Tá. Essa é uma paciente, história. Essa é uma paciente de sexo menino. Ela tem uma doença chamada lúpus. Ela foi procurar um hospital porque há uma dispneia progressiva que se instalou aí nos últimos dias, né, veio piorando essa dispneia, e lá nesse atendimento foi feito lá. Aí a gente não consigo inventar muita coisa, mas imagina, ó, deve ter alguma alteração de gases, né? Deve ter a oximetria dela está alterada. Aí foi feita uma radiografia para avaliar esse paciente, né? Então a gente tem toda uma clínica, tem essa história pregressa e tal, né? Tem uma doença já constatada e agora a gente vê a imagem. Aí o que pode ter acontecido nessa imagem, né? Lembrar que a mama da paciente, e nesse lado esquerdo aqui, na pontinha da seta, tem o seio costofrênico, cardiofrênico, costofrênico, esquerdo. Beleza, normal, não está borrado, ele está bonitinho, afilado, né? Ângulo agudo, né? Isso aqui eu espero, né? Mas aqui apareceu, sumiu, borrou, ou pacificou. Eu não vejo nem o seio costofrênico, eu não vejo nem a borda cardíaca direita do paciente. Cadê o ato direito? Cadê a veia cava superior, né? A alta ascendente? Não estou vendo nada. Tá? E aqui em cima, parece que tem uma curvinha querendo subir, ó. Aqui também tá legal, mas faz de conta está subindo, está querendo subir aqui também, está subindo. Tá? Então, é o sinal da parábola. Além de ser uma imagem completamente opacificada, muito branca, né? Homogênea. Eu não vejo o pulmão atrás dessa imagem, porque ó, eu vou fazer essa transformação aqui. É isso aqui, ó, 1, 2, 3, e sumiu o professor. Porque o raio tenta aparecer, o professor não aparece, porque ele fica no derrame, tá? Não aparece pulmão, o raio fica no derrame. Beleza. Eu precisaria olhar para isso, lembrar que a imagem toda branca poderia ser uma síndrome alveolar, que eu não falei ainda, poderia ser uma telectasia, que eu não falei ainda, poderia ser uma massa, mas a gente não falou ainda. Tudo isso dá uma imagem opacificada, tá? Mas homogênea, com o sinal do menisco, do jeito que nós estamos vendo aqui, deve ser derrame pleural. Então, o sinal do menisco já viu, pagamento seicostofrênico, pagamento do diafragma, apagou o diafragma, a borda cardíaca sumiu, né? Nesse caso aqui, tem muito volume de derrame pleural.
falei o nome. Opacificação completa. Não há broncograma aéreo. Não, vou mostrar para o broncograma aéreo daqui a pouco, né? Que ele está presente na teletasia, está presente na consolidação pulmonar. Não é o caso, eu não estou vendo o pulmão aqui para ver o broncograma aéreo. Pode haver desenvolvimento de Usher. A traqueia está na posição, mas talvez o coração já está querendo ir para o outro lado. Um derrame pleural desse aqui, ele ocupa um espaço na caixa torácica, né? Então, o mediastino está ali no centro, há uma tendência de deslocar para o outro lado, tá? O derrame pleural vai querer, nesse volume, está empurrando o mediastino para o outro lado, como se fosse uma neoplasia, um processo expansivo. Então, aqui ficamos com o derrame pleural volumoso no hemitórax direito, né? Um colega mais cedo me perguntou se o que está encharcado não é o pulmão que está encharcado de água, tá? Não é uma hipertensão pulmonar, venosa pulmonar dessas cardíacas. Esse coração, nesse caso aqui, está suficiente, né? Esse acúmulo de água não é no pulmão, é nas membranas, tá? Entre as pleuras, tá? Pode ter tudo misturado, mas nesse caso aqui é um derrame pleural isolado. Esse outro caso é um paciente que fez cirurgia de colocação de prótese de válvula cardíaca, né? A gente vê que tem pelo menos 2 válvulas implantadas, válvulas artificiais. A gente não tem anel de metal dentro do coração nosso, né? A gente não nasce com nada de metal. Metal é um objeto estranho para o corpo, né? Então, se você vê o objeto metálico, você desconfia que alguém implantou alguma coisa artificial no paciente. Nesse caso, foi prótese de válvulas, né? Válvulas cardíacas. Então, a gente tem aqui prótese mitral, prótese aórtica. E, além disso, de coisa artificial que a gente observa, são esses fios aqui, né, que fecharam o externo do paciente. Alguém cerrou esse externo e abriu para operar. Alguém fechou o externo e deu ponto com fio de aço. Eu vejo os fios de aço aqui, vejo os fios de aço aqui. Beleza. Então, essa é a história. Aí o paciente tem essas próximas, não está tomando remédio de forma regular e esqueceu de tomar o diurético dele, o propanolol, hidrogenzima, que mais que ele toma? Toma umas coisas lá, bastante coisa. Tomou errado. Não tomou. Aí chegou no hospital com a falta de ar, ortopneia, né? A dispneia de decúbito, né? Ele tem a tosse seca, ele tem no exame físico, né? Você consultou o esteto orgulhoso bilateral desse paciente. Aí, muito bem. Então, tem vários outros sintomas, aí tem até edema de membros inferiores, né? Você palpa o fígado dele e está um pouco aumentado, inclusive, a palpação da borda hepática dele está aumentada. Aí você olha para uma radiografia, faz a radiografia. Dentro do contexto desse paciente, nós vimos que ele tomou um remédio regular. Tem uma história de cardiopatia, tomou um remédio regular. Chegou no hospital com falta de ar, você vai olhar para esse paciente, essa radiografia, vai falar o quê? A traqueia está mais ou menos na posição. O B, ele podia fazer uma inspiração melhor. Geralmente, mas paciente com dispneia não inspira bem. Mas aqui podia ser melhor inspirado. Parece a área cardíaca, se eu medir daqui, né, o maior espaço do coração, e eu colocar esse coração, será que ele cabe no hemitórax? Uma suposição aqui, um índice cardiothorácico aqui meio rapidão. Esse índice cardiothorácico rapidão vai dar uns 60%, 70%, 65%. Esse coração está grande. Uma cardiomegalia, né? Aumento do índice cardiothorácico. Eu tenho um coração aumentado de tamanho,
eu tenho muita trama vascular aqui em cima, principalmente. Ó, aqui está igualando de baixo. Então, a inversão da trama vascular. Eu tenho hilo, esse hilo principalmente está meio opacificado, está congesto, né? Além disso, aí eu olho aqui para circunferência esquerda, tá? Pô, não vejo o biquinho de pássaro, né? Aí eu tive um biquinho de pássaro aqui, ó. Um bicozinho, né? É o que eu espero de todo circunferência. Então, mas nesse aqui, ele está borrado, tá? Como se fosse um pequeno derrame pleural aqui. E desse lado de cá? Bom, aí que tem derrame pleural mesmo, né? Então, porque aqui o diafragma, né? Parece que tem o diafragma que está elevado, né? E isso aqui é o derrame pleural subindo por aqui, ó. Derrame pleural subindo por aqui. Além do seio estar borrado, ter o sinal da parábola, eu tenho essa linha aqui, ó, que está espessada, não é uma linhazinha que aparece de vez em quando, mas uma bem larga, né, que separa o lobo superior do lobo médio. Que linha separa o espaço ou o local que separa o lobo superior do lobo médio? Começa com fissura e termina com... Aí tem A horizontal, B oblíqua. Está muito fácil. Então, gente, o que separa o lobo superior do lobo médio é a fissura horizontal. Né? Do lado direito, a gente tem 3 lobos. A fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio. Tá? Essa aqui é a fissura horizontal que está bem alargada, está cheia de derrame. O derrame está penetrando na fissura horizontal. Então, é um derrame fissural. Eu tenho um derrame aqui, ó, a fissura horizontal. Aqui é o meu oblíquo, né? Opa, esse aqui é o meu perfil. Olha, veja a fissura assim, tanto a oblíqua quanto a horizontal. Bem alargada, né? Porque está toda cheia de água, toda cheia de derrame. E derrame pleural aqui também circunflexo posterior. Então, é o paciente que tem fechando, né, com a clínica, trata-se de insuficiência cardíaca congestiva, né, que está com um quadro de hipertensão venosa pulmonar. Porque eu vejo derrame pleural bilateral e derrame fissural associado ao aumento da área cardíaca e inversão da trama vascular. São sinais aí. Agora, se você for muito radiologista, você pode cismar que deve ter uma linha B de Kerley por aqui, né? Isso deve tudo aparecer também. Só que não está bom de ver, não. Mas faz parte do quadro. Faz parte do quadro. Tá lá uma insuficiência cardíaca. Tá, beleza. Esse, então, você conseguiria fazer o tratamento dele, né? Tratar a insuficiência cardíaca, esse quadro radiológico vai melhorar. Tá, então, esses são os derrames de líquidos, né? Vamos ver uma dispersão de ar, né? Um derrame de ar. Derrame de ar fica esquisito, né? Uma efusão de ar. Então, olha que bonito esse esquema, onde a gente mostra em vermelho o pulmão do paciente. Em azul, essa linha azul, a pleura visceral. Em laranja, ou essa cor aqui, claro, que aqui está de um jeito, aqui do outro. Vamos colocar que é laranja. Em laranja, a pleura parietal. O branco é o espaço ou cavidade pleural. Cavidade pleural, pleura visceral, pleura parietal. Então, eu vou procurar isso no paciente e não vou encontrar, porque isso fica muito junto, né, essas duas camadas, né? Mas, se eu tiver líquido, separa. Se eu tiver ar, separa também as duas camadas. O espaço existe, só que é mínimo, né?
entre essas duas membranas. Se eu tenho ar ocupando essa cavidade aqui, eu vou chamar de pneumotórax. Mas eu vou ter ar em outros lugares, por exemplo. Isso aqui é pleuro também. E ela tem uma interface com o mediastino, né? O mediastino, a gente sabe que é o que tem entre os pulmões é o mediastino. Tudo que tem ali é mediastino. Todas as existem ali mediastino. Então, o que eu estou chamando de mediastino? Coração, os grandes vasos, a traqueia, o esôfago, mais a inervação, mais os linfáticos, né? O que tiver entre os pulmões é mediastino. Então, existe uma membrana, né, que separa o pulmão do mediastino também. Alguém pode chamar de pleura mediastinal. Pleura mediastinal. Então, esse espaço aqui, o espaço mediastinal, ele pode ser invadido também por derrame e por ar. Né? Se tem ar no espaço mediastinal, eu vou chamar de pneumomediastino. Né? Agora, mais delicadamente, né? Revestindo, eu tenho duas membranas revestindo o coração. Né? Eu tenho o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. Pode ter líquido, pode ter ar entre as membranas do pericárdio. Aí eu tenho o nome já. Então, pneumopericárdio ou, se for líquido, derrame pericárdio. E o episódio subcutâneo, a gente viu na outra aula, que é lá no tecido subcutâneo. Então, vamos ver. Eu tenho esse esquema aqui, também é muito legal, que nesse lado eu vejo a parede do tórax, né, com a musculatura e as costelas. Eu vejo que tem uma membrana branquinha aqui, que vou chamar de pleura parietal. Eu tenho esse espaço pretinho aqui, que é o espaço pleural. E aí o pulmão, mas o pulmão, ele tem uma membranazinha aqui colada que eu não estou vendo, tá? É a pleura visceral. Aí esse paciente, você colocou ele num tubo, colocou muita pressão nesse tubo e ele rompeu determinado brônquio, vazando o ar do pulmão para dentro do espaço pleural. Então, nesse lado de cá está patológico. Eu tenho aqui, ó, a pleura parietal, aqui na pontinha da seta a pleura visceral, onde está escapando o ar do pulmão para dentro do espaço pleural, que é o espaço pleural. Veja que à medida que vai enchendo de ar o espaço pleural, o pulmão vai reduzindo o volume. Quanto mais ar no espaço pleural, menor o pulmão. Tá? Isso é diretamente proporcional. Quando aumenta um, diminui o outro, tá? Inversamente proporcional. Aí, porque o pulmão é uma estrutura elástica, né, extensível, mas ele não resiste a qualquer pressão. É como se fosse uma esponja. Você colocou uma pressão, ela colapsa. Saiu o ar, ele perdeu o volume. Comprimiu, ele perde o volume. O pulmão é muito maleável. Então tem o esquema do pneumotórax. Agora veja essa gravura de cá. Isso não é gravura, é só tomografia computadorizada do tórax. Aí vocês olham e dizem, eu sabia que isso aí é um plano coronal, janela de parênquima. Isso não precisa nem falar, né? Mas eu falei que... Todo mundo sabe que esse aqui é o lado esquerdo, né? Tá, então pelo menos eu vou dar para. Então esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo, né? Muito bem. Desse lado aqui está tudo juntinho, o pulmão está colado na parede do tórax, é o que eu espero. Nesse lado de cá eu tenho esse brancão aqui, partes que ficam, partes moles, não sei o quê, tudo que não é por parede vai ficar muito branco, né? Osso, tudo. E aí vocês vão imaginar, como sempre, na radiologia tem que ter imaginação. Ó, aqui seria a pleura parietal. Eu estou vendo? Não, mas a gente lembra, na gravura aparece. Então aqui você imagina a pleura parietal colada na parede do tórax, né? A pleura visceral, ela vem colada no parênquima pulmonar. Pleura visceral, pleura parietal. Aqui dá para ver. Aqui, imaginação. Tá.
Então, pleura visceral colado no pulmão, pleura parietal colado no tórax. E que história é essa aqui? Tá preto aqui, tá preto. Preta tem que estar aqui, preto tem que estar aqui. Preto aqui quer dizer ar. Tem ar aqui, separando as duas? Não tem, tá tudo coladinho. Então isso aqui é ar fora do lugar. Esse é o pneumotórax, então, minha gente. E como é que é essa disposição aqui? Por que esse pneumotórax, esse gás aqui, não foi lá para cima, né? Já que é gás, ele é leve, pulmão. Tem menina com camisa do Flamengo aqui, vou expulsar da sala de aula. Que história é essa? Tá mais depois de ontem, tá? Pode parar. Vai colocar o jaleco, senão eu vou puxar essa aula. Professor, você vai caindo? Eu sou vascaíno. Pior que eu coloquei a blusa sem nem pensar, mas foi triste. Não foi muito feliz. Então tá bom. Deixa pra lá, depois a gente conversa. Ó, essa logo te dá um zero logo. Então aqui o paciente está deitado. Está deitado ou está em pé? Tomografia. Faz deitado ou faz em pé? Deitado, não tem tomografia em pé. Se pudesse fazer tomografia em pé, esse ar aqui ia tudo lá para cima, né? E o pulmão ia ficar lá embaixo, né? Então, com o paciente deitado, ele fica mais localizado no lateral, né? Muito bem. Mais superior também. Só que eu não vou ver isso aqui. O superior aqui é anterior. Não vou ver isso porque só tem um corte. Aqui, que vai cair na prova da flamenguista aí. Eu vou pedir para ela decorar tudo isso aqui e escrever na prova para mim. Tá? Então, assim, são casos de pneumotórax espontâneo e pneumotórax adquirido, né? Uma das causas comuns de pneumotórax espontâneo no paciente jovem é essa ruptura dessas bledes, né? Que são essas bolhas subpleurais que muita gente nem sabe, né? Aí vai praticar um esporte e começa a ter uma dor torácica súbita e uma falta de ar importante, né? Aí chega no hospital, né, com esse quadro e na radiografia se percebe que o paciente tem pneumotórax espontâneo, né? É uma ruptura dessas glândulas. Aí tem outras coisas aqui que a gente não vai discutir. Tem aqui neonatal, que pode estar relacionado com procedimentos médicos durante a passagem do paciente pelo berçário, então pelo UTI neonatal. Tem aqui o médico causador de pneumotórax, né? E faz uma punção e acaba gerando pneumotórax, né? Então, coloca uma pressão muito grande no tubo, pode romper o alvéolo para dentro a passagem, né, de ar do alvéolo para dentro do espaço pleural e causar pneumotórax. Tá? Então, punções, né? Isso pode acontecer, e esses traumas também pode acontecer. Beleza. Então, vamos. Então, como você vai identificar isso na radiografia? De preferência, esse paciente vai estar em pé, né? Para fazer um exame bem feito, PA perfil, de preferência. E aí, a gente vai perceber o seguinte, que olhando para o campo pulmonar do paciente, de cara já chamou atenção isso aqui, né? Esse circunstância esquerdo que está obliterado, né? Está borrado, pode ter um grão pleural aqui, mas deixa. Eu quero só que percebam que esse branquinho que vai até na periferia é um sinal que tem vasos sanguíneos chegando até lá, até na periferia. Os vasos sanguíneos que são mais calibrosos aqui no centro, né? Eles vão se ramificando e vão chegando até a periferia. E acontece isso do ápice até na base, eu consigo ver isso aqui, né? Mas, desse lado de cá, tem uma linha muito tênue, né? Que eu vou mostrar. A partir dessa linha aqui, esses vasos sanguíneos, eles não conseguem passar. Está mais ou menos por aqui assim, né? Essa região aqui, mas é melhor de ver por aqui por baixo, não tem vaso sanguíneo, não tem vaso sanguíneo, é só ar. Tá? Então eu vou imaginar, como sempre, né, que existe uma linha apontada pela seta, que é essa linha passando por aqui. Essa é a linha da pleura visceral. A pleura visceral está na ponta da seta, a pleura parietal agora na ponta da seta. A pleura parietal é a faixa aqui.
Tá bom? Não. Você consegue fazer lateral? Mão pra cima. Coloca essa bexiga aqui no centro da tela. Aí, mano. Aí começa. Qualquer coisa eu vou lá. Então, essa é a imagem do pneumotórax, tá? Vou passar outro caso aqui para a gente poder ver com mais detalhes, né? Aqui tem as características, inclusive, né? Essa paciente aqui, ele teve um traumatismo, né? Do tórax e... Bom, vamos ver quem é o espertão aí, né? Qual dessas costelas está quebrada, gente? Vamos ver. Essa aqui não tá, essa aqui também não tá, essa aqui também não tá, essa aqui também não, essa aqui também não. Essa aqui parece ter uma linha aqui, mas esse aqui é a escápula que está descendo aqui, né? Está separando. Não está separando, está dando sinal aqui. Parece que fratura, mas não é. Mas os monitores da radiologia, os futuros radiologistas, olhando essa cortical aqui, ó, dessa costela, veja que tem esse alinhamento. Tem a proximal, ela é superior. A distal, ela é inferior. Tem uma coisa aqui que está fora do lugar. E tem essa linha, né? Tem uma linha passando aqui, ó. Aqui para baixo pode ter outra fratura, mas começa a ficar tudo complicado. Mas vamos supor que esse aqui é o problema. Vamos supor que essa costela, na hora que houve o traumatismo, ela entrou pro pulmão do paciente, né? E aí causou um hematoma pulmonar. Não é isso que eu queria falar. Uma hemorragia no pulmão do paciente. E essa hemorragia, ela derramou para dentro do espaço pleural e passou sangue, passou ar, passou um monte de coisa. Espera só um pouquinho. Vai entender. Voltei. Aí, então tá. Entrou, passou o ar. Passou o ar para a qualidade pleural. Olha para o esquerdo aqui, ó. Tem vasos chegando até o... Vou chamar isso aqui de marcas vasculares. Trama vascular do pulmão. Eu vejo isso até na periferia. Tá, beleza. Procura isso aqui. Cadê a vascularização? Não tem pulmão aqui. Não tem pulmão aqui. Cadê o pulmão? O pulmão está aqui. O pulmão é isso aqui, ó. É uma bexiga de ar que era cheia, agora ficou murcha, né? Ele só tem esse volume aqui, ó. É onde eu consigo ver a trama. Então eu posso falar o seguinte, na ponta da minha seta, pleura visceral. Pleura parietal, sempre no mesmo lugar, pleura parietal, né? Ela não muda, né? Fica colada na parede. Tá, então, o que somou aí? O que tem além? Além disso, tem um nívelzinho aqui, tem outro nível aqui atrás. Isso aqui é nível tem esse nível.
tem outro nível, derrame pleural. Só que esse derrame pleural associado ao pneumotórax. Quando você tem derrame pleural associado ao pneumotórax, você não vai ver subindo no sinal do menisco, não vai estar presente, porque a presença do pneumotórax faz oposição àquela pressão negativa que faz o líquido subir pela parede. Então, você contrapõe a pressão negativa que faz o líquido subir pela parede no derrame pleural e você vê um nível hidroaéreo retilíneo. Quando você tem associação, então, derrame pleural mais pneumotórax, você vai olhar o nível do líquido, vai ver uma linha, não vai ver uma parábola, por causa dessas pressões que se igualam. Então, tendo a visualização dos vasos, sim, tem. Aqui não vejo vaso nenhum, tem nenhum vaso aqui, aqui tem. Hipertransparência periférica olha como que está escuro aqui, né? Em relação ao normal, hipertransparência. Linha da pleurovisceral, vírus, aqui é pleurovisceral. Nível hidroaéreo, pode escolher esse ou pode escolher esse. Um está na frente e outro está atrás, né? Então, estão em níveis diferentes ali, anterior e posterior. Muito bem. Então, esse aqui é um... vou te falar o nome disso. Um hemopneumotórax. Por que é hemopneumotórax? Porque eu sei que ele traumatizou, porque ele chegou no hospital e eu vi que ele tem um politrauma, um traumatismo. Eu vi a fratura da costela, ela é aguda e ela deve ter lacerado o pulmão e fez esse sangramento da cavidade que levou sangue, levou ar e causou todo esse problema. Porque eu, olhando para o derrame pleural, na radiografia, eu não sei o que está derramado ali, tá? Eu não tenho certeza. Tá, beleza. Então, não tem como, pela radiografia, fazer diagnóstico diferencial de derrame pleural. Você só tem esse padrão e você investigue posteriormente, faça a punção, tira o líquido, manda examinar o líquido, o derrame e tal. Qual a diferença desse caso aqui para esse caso aqui? Tá. Então, como você não sabe se é sangue, você vai chamar isso aqui de hidropneumotórax. Fica meio assim, em cima do muro. É um hidropneumotórax. E desse lado de cá, você tem só o derrame pleural mesmo, né? Então, vamos escrever. Ele é opacificado, ele é homogêneo, ele faz borda, sinal da silhueta, que nós vamos aprender aqui em um minuto. Sinal da silhueta com o diafragma, com a borda direita do coração. Ele oblitera o seco ostofrênico, né? E a parábola maravilhosa aqui, a parábola de aula da radiologia, né? Nunca vai aparecer isso no paciente, vai aparecer isso no paciente verdadeiro. Então, tá bem bonito. Aqui, formou parábola, não deve ter pneumotórax, né? É só do natural mesmo. Nesse caso aqui, você primeiro veja o pneumotórax, está muito fácil de ver. Observa a trama vascular que vai chegando até a periferia do pulmão, né? Vaso, todos esses branquinhos. Né? O escuro é o ar. O branquinho é uma mistura de brônquio, de vaso sanguíneo. Mas, a maioria das vezes, quem dá essa densidade maior é o sangue dentro do vaso sanguíneo. Que o sangue tem ferro, que dá massa, né? Ferro da hemoglobina, da massa do sangue que está dentro do vaso. Isso que deixa mais branquinho essa que a gente chama de trama vascular, né? Dá um cinza claro ao pulmão. Cinza escuro ao pulmão. Então aqui está muito escurão, não tem trama nenhuma. A pleura parietal. Tá certo. Pleura visceral. Aqui para baixo eu não vejo. Eu não vejo porque tem uma coisa na frente, ó. Como é que vai ver o professor inteiro, né? Não tem jeito. Tem um derrame pleural aqui me tampando, né? Só se eu tirar o derrame pleural, aí dá para ver o restante do pulmão. Tá. Veja, então, a opacidade
intensa, tá? Não consigo ver parênquima, não consigo ver estrutura nenhuma aqui atrás. É o mesmo isso aqui. Só que o nível aqui, o nível hidroaéreo, ele é retilíneo. Não faz o sinal da parábola. Então, esse aqui é um hidropneumotórax. E aí eu já junto outra informação. Porque parece... veja que está bem centralizado. Quando a radiografia centrada, é que essa distância aqui está muito parecida com essa, né? Essa distância da pontinha da clavícula, medial da clavícula até o processo espinhoso, né? A distância é muito parecida. Tá? Então, o paciente não fez a radiografia assim, né? Fez a radiografia centrada. Olhando, se eu considerar que está sendo tudo centralizado, esse coração aqui está meio para o lado de lá, hein? Está meio para o lado esquerdo. Alguém está empurrando ele para o lado esquerdo, né? Deve estar acontecendo isso mesmo. Porque eu vejo pela posição do hilo também, que está o mediastim está meio empurrado. Eu vou falar, nesse momento, a palavra hipertensivo. Vai juntar nessa descrição. É um hidropneumotórax hipertensivo, que está um deslocamento do mediastino para o lado contralateral. É um efeito de massa. Né? Tá bom. Então, esse aqui também hipertensivo também. Vamos embora. Tá. Esse paciente aqui, que tem falta de ar também, a ideia é mostrar as densidades, né, na tomografia computadorizada, se o paciente chegar com pneumotórax. Então, essa aqui é o corte axial do tórax, né, na janela de parênquima. E do lado direito, a gente observa tudo preenchido de parênquima pulmonar, né? Eu já falei que isso aqui é o vaso sanguíneo, esse aqui são os brônquios, né? Se a gente pegar, veja que gracinha aqui, né? Assim, o vaso sanguíneo que acompanha o brônquio, né? O vaso sanguíneo é um pouquinho menor que o brônquio quando eles estão em pares, né? Então, normalmente você tem um vaso sanguíneo um pouquinho menor que o brônquio, ou então um pouco mais, mesmo tamanho, né? Esse é o corte axial e também aparece, às vezes, no longitudinal. Não vi nenhum aqui não, mas pode acontecer. Não tem. Bom, então isso aqui é o que eu espero do pulmão. Janela de parênquima. Aí fica tudo branco, tudo branco. Aqui é o pulmão. Isso aqui é o quê, então? Ausência de pulmão. E o pulmão vai ficar com essa densidade aqui, né? Onde tem vaso fica branco, onde tem um brônquio fica escuro, né? Então, esse espaço aqui, o que está ocupando é o mesmo que está aqui fora. Fora do lugar, dentro do pulmão. Então, eu vou chamar isso aqui o quê? Pleuroparietal, continua na posição dela. Pleurovisceral. Estou vendo? Não estou vendo, mas eu garanto para vocês que ela tem que estar aqui. Onde está a pleurovisceral? No limite do pulmão. Eu estou vendo o limite. Eu sei que daqui para lá não tem pulmão. Então, esse aqui é o lugar da pleurovisceral. Então, eu vou chamar o paciente deitado. Veja como o ar subiu. Né? No axial, o ar só podia estar aqui mesmo. Né? Mais perto da superfície, né? No caso aqui, que é a parede anterior do tórax. Né? Ele subiu. Aí depois, como se fosse o que tem mais peso, né? Quem tem mais peso, né? Quem tem menos peso aqui, o mais pesado vai lá para trás, o que tem menos peso vai se acumulando, né? Aí tem todo o pulmão aqui, tem uma fissura que passou por aqui. Aí eu tenho mais duas densidades diferentes aqui. Tem essa densidade aqui, atrás, ela pega aqui e vai lá para o outro lado. E ela vem aqui também, E essa densidade aqui na janela de parênquima é uma densidade de derrame pleural. Então tem um derrame pleuralzinho aqui. E essa densidade aqui, ela é mais branca do que o derrame, quase parecida com o osso, né? Quase a mesma coisa que o osso, não tem nada a ver com o osso.
é a área do pulmão que está telectasiada, né? É onde era para ter onde o ar saiu completamente, né? Porque aqui tem uma quantidade de ar ainda que deixa esse pulmão escuro, né? Hipodenso. Aqui saiu, tem uma esponja, né? Ali apertou tanto a esponja que aqueles poros sumiram, aqueles buraquinhos da esponja. Juntou tudo. Juntou brônquio, juntou vaso sanguíneo e o resto do parênquima. Aí formou isso aqui, essa áreazinha aqui. Então eu vou chamar isso aqui de atelectasia. Mas não percam os próximos capítulos que a gente fala de atelectasia melhor. Tá, então tá bom. Ficou feliz. Né? Mas aí do pneumotórax também, né? Tem o pneumotórax aqui e tem o derrame pleural aqui. Tá bem. Então, agora mostrando uma tomografia computadorizada, onde eu tenho essa janela aqui, que é a janela de parênquima, né? E a janela... Depois vocês me falam que janela é essa, estou na dúvida, não sei qual que é. Na janela de parênquima, aqui é direita, né? Aqui é esquerda, né? Então, na janela de parênquima, eu vejo que o lado esquerdo tem um parênquima pulmonar muito normal, né? Vaso sanguíneo, e brônquio, vaso, vai, ocupando toda a extensão do tórax, né? Antero e posterior, né? Tá bem. Aí, quando eu vou para esse lado de cá, eu vou para o lado direito, eu vejo uma região que eu não aparece parênquima, mas no lugar onde deveria ter pulmão, não tem pulmão. Tem o mesmo que tem aqui fora, ar fora do lugar, e esse nível aqui, nível hidroaéreo. Só que eu não sei o que é isso aqui ainda não. Estou na dúvida do que é isso aqui. Quando eu coloco esse paciente na janela de partes moles, veja que onde tem o pulmão ficou escuro, né? É o esperado na janela de partes moles. Você vai ficar procurando pneumotórax aqui na janela de partes moles. Não procura pneumotórax na janela de partes moles. Procura na janela de parênquima, que fica tudo mais fácil, né? O pulmão vai ficar nessa densidade e o ar fora do lugar vai ficar pretão, né? Se você procurar pretão aqui na janela de partes moles, vai tudo dar pretão, né? Tanto o pulmão quanto o pneumotórax. Então, essa aqui eu já sei que é parênquima normal. Vamos analisar aqui. Isso aqui continua pretão porque é a pneumotórax. E aqui? Essa densidade aqui não é uma densidade de... Por que ela não está desse jeito aqui? Né? Porque tem alguma coisa ocupando isso aqui. Isso aqui é derrame pleural. Então, o derrame pleural substituiu essa densidade normal do parênquima. Já tinha visto que estava alterado, né? Na janela de parênquima já ficou muito branco. E na janela de partes moles ficou um cinza claro, né? Então, isso aqui é derrame pleural. Pulmão que não é. Se fosse pulmão, estava desse jeito aqui. No pulmão normal, na janela de parênquima, na janela de partes moles, ficaria tudo preto, né? Então, está preenchido de derrame. E o derrame, muito volumoso, ele faz esse nível hidroaéreo aqui. Veja que se tivesse só derrame, eu poderia ver um sinal aqui da parábola, né, subindo a parede, né? Mas não, está zero, está plano. Tudo isso aqui é derrame, vai para o lado de cá, tem derrame. Isso aqui logo na carina, está logo bifurcando, ó. Aqui, carina, bronco direito, bronco esquerdo. O que está na ponta da seta aqui é a atelectasia, pulmão comprimido. E eu queria mostrar que é mais fácil de ver que essa estrutura aqui, que é a aorta ascendente, e todo esse mediastino todo aqui, deveria estar mais para cá, né, gente? Ele está lá, ó. Empurrou muito volume de pneumotórax, um volume ainda maior de derrame pleural.
Então, é hipertensivo. Está deslocando o mediastino para o lado contralateral. Então, a janela aqui está te ajudando a identificar o pneumotórax, né? Se você não encontra o pneumotórax, pode ser um pouco difícil de achar na radiografia. Mas na tomo não perde pneumotórax. É só jogar na janela de parênquima. Nós jogar na janela de parênquima. Se no lugar do pulmão aparecer uma área escura, né? Você consegue separar o pulmão dessa área escura. Então, tem ar no espaço pleural pneumotórax. Certo. Então, vamos ver os horários. 1 hora de aula, já estamos bem. Vamos ver aqui também. Nesse paciente aqui, eu posso dar pau no aluno de urgência e emergência que pediu essa radiografia? Será que eu posso dar pau nele? Então, assim, se a alteração, se os sinais e sintomas forem muito evidentes, o paciente teve uma perda, uma dispneia súbita, né? Passou tubo e teve a dispneia súbita, tem a redução, hipofonese de bulhas, e redução da ausculta pulmonar toda hemitórax, né? Uma dispneia franca, eu tenho sinais que é um pneumotórax muito grande, não deveria radiografar, para não perder tempo. Você tem uma absoluta certeza, né, pelo exame físico, clínico e tal, você tem pneumotórax, aí você leva ele logo para um procedimento para dar alívio nesse pneumotórax, né, porque ele pode parar, né, durante a radiografia, né, e é o que está acontecendo nesse caso, né. Veja que o pulmão do paciente é isso aqui, ó. Então, todo o espaço da caixa torácica direita aqui, né, tem pneumotórax, né, tem ar fora do lugar. Veja como que a traqueia dele está deslocada, né, esse aqui é o bronco direito, o coração dele está encostando lá no outro lado, né, deslocou todas as estruturas do mediastino para o lado lateral, contralateral. Então, é uma emergência clínica, né, tratamento imediato. E vocês colocando um paciente desse, esse aqui nem está tão desviado assim, né? Mas na tomografia, vocês vão ver que o lado direito, esse aqui lado está preservado. Não o mesmo paciente, porque esse lado aqui está comprometido, né? Mas nesse caso aqui tem o lado direito normal e o lado esquerdo pneumotórax, né? Na janela de parênquima. O parênquima apareceu, do lado de cá apareceu ar. Então, é o pneumotórax do lado esquerdo aqui, né? Esse aqui é o pulmãozinho. Tá, beleza. Pneumotórax. E esse aqui? Esse aí a gente passa uma nebulização, né? E manda para casa com a Novalgina de 6 horas, vai dar tudo certo. Professor, Oi. um paciente desse, ele tem, tipo, perda total do pulmão ou ele depois volta? Volta, é uma esponja que está amassada, né? Então você amassa e volta depois. Se você fizer essa drenagem, né, colocar uma válvula aí, esse ar vai embora, o pulmão expande. Gente. Legal. Tá. Então, já que você ficou preocupado, né, você não pode perder esse diagnóstico nunca mais. Não é uma coisa dessa aqui, né? Então, veja a trama vascular chegando na periferia, os vasos sanguíneos, né? Aqui é o hilo direito, né? Tem brônquio, tem vaso sanguíneo, tá. Do lado de cá, olha, você procura o vaso, você não encontra vaso, né? Essa sombra branca que está vendo aqui é a escápula, tá? Escápula esquerda, escápula direita. Olha como
esse diafragma está normal, olha como isso aqui está amassado, está indo para o abdômen. Porque tem tanto ar que está empurrando o diafragma para baixo e empurrando o mediastino para o lado direito. Está empurrando. Tá, olha como. Cadê o coração? O coração está aqui, ó. Isso aqui que é a borda esquerda do coração, tá? Está empurrado. A traqueia está descendo também do lateral, ó. Traqueia está lateralizada. E o pulmão esquerdo? Essa coisa aqui, ó. Que é o pulmão esquerdo, né? Aquela, uma sanfona que fechou, né? Fechou e está pequenininho. Então, cadê a pleura visceral? A pleura visceral está na ponta da minha seta. Cadê a pleura parietal? A pleura parietal está aqui. Entre a pleura visceral e a pleura parietal tem o quê? Ar. Pneumotórax hipertensivo. Veja como o seio costofrênico aqui é agudo e aqui ele ficou largo, né? Esse comprimento aqui também mudou, porque tem ar, tá espaçando, né? Então, tá aí o pulmão, tá aí o desenho de um pneumotórax hipertensivo. Tem aluno nosso, dos países passados, que estava lá no AUPA do CDC, e mostraram a radiografia para ele. O cara falou assim, isso aqui é... O cara médico falou que isso aqui é... Vamos supor, é uma telectasia, tá lá. O cara falou, não, é pneumotórax. Não é pneumotórax, é outra coisa. Não é pneumotórax. Não é. E no final era pneumotórax. O cara acertou e o outro errou. O aluno acertou e o médico errou. Beleza. Então, ó, de novo. Tem trama vascular aqui na ponta da seta, não tem na periferia? Então, não tem. Aqui tá normal. Ó, o diafragma tá bonitinho. A seio costofrênico bonitinho. Bolha gástrica bonitinha, contorno do coração esquerdo bonitinho. Não coloca isso na prova bonitinho, não. Né? Lá no evolução do paciente, tudo bonitinho. Ó, a pleura parietal, pleura visceral, tá passando mais ou menos aqui, ó, pleura visceral. E o resto é ar. O resto, aqui parece que tem baita de uma escápula. A escápula, mesmo a sombra branca que tem aqui, é essa sombra aqui. Né? Então, não tem nada de vaso sanguíneo aqui. Isso aqui chama escápula. Beleza. Então, mais um pneumotórax. Está ali, bonitinho. Os limites, né, do pulmão para o restante da caixa torácica. Tá. E se o ar invadir agora o mediastino do paciente, né? Por algum motivo, alguma agulha que foi uma coçada, pressão demais no tubo, vocês gostam de colocar pressão no tubo, e o ar, ele rompe essa pleura aqui que faz contato com o mediastino, né? Essa tem uma membrana aqui que separa o pulmão do mediastino, onde está todo o coração, está a traqueia, está o esôfago e os grandes vasos e vai muita coisa ali dentro, nesse saco. O mediastino é o que está entre os pulmões, direito e esquerdo, tudo está dentro, entre os pulmões, mediastino. Tá? Então, do externo para a coluna, do pulmão entre o outro pulmão, o centro do tórax, mediastino. Então, vamos supor que tem ar ali dentro. Como que vai... Não é normal ter ar. Mas agora tem por algum motivo iatrogênico, aconteceu alguma coisa. Bom, se tem ar ali agora, a membrana que separa o pulmão dessas estruturas mediastinais, ela vai se destacar. Veja se eu estou vendo membrana alguma aqui destacando das estruturas do mediastino. Não estou vendo membrana nenhuma. Mas aqui eu vejo, ó, na pontinha da seta, bem fininha, uma membrana surgindo, e ela vai subindo, e como se fosse um saco, né, cheio, que tem ar e outras estruturas. Isso aqui está distendido porque tem ar aqui dentro. A presença do ar, a membrana, o ar, e que seria, então, a representação das vísceras do mediastino, das estruturas do mediastino. Então, chama
pneumomediastino. Pneumomediastino. Geralmente, quando eu tenho um pneumomediastino, eu vou ter enfisema subcutâneo associado. Nesse caso aqui não tem. Mas, em geral, esse ar, né, que vai acumulando aqui, ele tende a subir e vai dissecando as estruturas e vai acumulando aqui debaixo da pele dos ossos. Existe essa combinação. Tanto que a gente observa nesses pacientes, ó. Tá ruim de ver o pneumomediastino aqui, né? Tá horrível. A membrana não tá tão bonita, não, tá? Mas eu vejo a associação. Aqui é a membrana do lado de cá. Mas eu vejo que esse suposto aqui, pneumomediastino, está associado com enfisema subcutâneo bilateral, ó. Aqui não apareceu. Aqui não apareceu. Aqui é músculo e aqui é gordura. Densidade de músculo, densidade de gordura. Densidade de gordura entre a musculatura. Mas nesse caso aqui, eu tenho musculatura do ombro e ar. Então, enfisema subcutâneo. Aqui também tem enfisema subcutâneo na ponta da seta. Aqui tem um lindo, mas muito bonito mesmo. Ó, dá para ver bem a membrana aqui na ponta da minha seta do pneumomediastino. O gás dentro do mediastino separar e essa pleura mediastinal aqui separando o pulmão dessas estruturas, né? Como chegou aí, depois vocês vão procurar saber como que é a origem do pneumomediastino. O que interessa aqui é mostrar como que aparece na imagem, né? Então, nessa tomografia aqui, desse lado de cá, eu tenho o pulmão, né? Ali nesse exame é um... Está no terceiro já, né? Carol, pode liberar. Então, esse pulmão aqui está aparentemente está normal, mas ó, tem um arzinho que esse ar já está dentro do mediastino. A pleura mediastinal passando por aqui, ó, separando esse conteúdo aqui, né? Conteúdo mediastinal, ar e a pleura mediastinal separada, né? Então, esse aqui é um pneumomediastino. Aqui embaixo, eu acredito ser um pneumotórax. Tem as duas coisas associadas. Tem um pneumotórax aqui à esquerda e um pneumomediastino que a gente vê. Esse aqui é o ar subindo aqui do lado direito também, vai subindo. E aqui, ó, tem ar aqui, ó, perfeito. Aqui nos ombros do paciente, tem ar separando a musculatura sobre a pele do paciente, tá? Aqui é a musculatura, aqui tem um arzinho. Aqui. Então, a associação de pneumomediastino e enfisema subcutâneo é muito comum. Aqui, inclusive, tem pneumomediastino, cortou, mas tem enfisema subcutâneo aqui. Tem enfisema subcutâneo aqui também, ó. Lado direito, ó. Ó, o enfisema aqui, ó. Aqui nem... Professor, quando tem enfisema subcutâneo, assim, por exemplo, ali na tá? Dá para fazer alguma diferenciação na palpação? Você palpar o enfisema subcutâneo? Olha, há quem... Tecnicamente, você tem que sentir uma crepitação quando você palpa o enfisema subcutâneo, tá? Vai apertar ali, vai sentir um papel instalado daquele plástico bolha. Né? Você vai dar um treco ali quando você aperta isso, tá? Aí, viu? O Hélio tem experiência nisso. Eu tenho pouca experiência nisso, tá? Mas aí já me ouvi falar que é assim. Tá? Então, beleza. Dá para sentir... Olha, que lindo. O Hélio já... Parabéns. Sabendo tudo. Tudo bem. Ajudou a aula. Aposto que não é flamenguista. Deve ser gremista, internacional, alguma outra coisa. Outro time. Então tá, beleza. Mentira, hein, Júlia? Vai dar tudo certo, tá, Júlia? No final, ele vai para a segunda divisão, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Até aqui, informações. Tá, beleza, tchau. E... a gente vai mostrar alguma coisa do pulmão hoje também. E aí a gente encerra a nossa aula nos próximos mais 30 minutos no máximo. Amém.
Então, ó, olha como nós estamos passando, ó. Passando pelo ABCD, caímos aqui no E. Esponja tem a ver com pulmão, falando que o pulmão, esponja é a mesma coisa, que ele é flexível, depende da pressão, ele se molda. Muita coisa escrita, tem terror, que não sei por que quem faz esses slides com coisa escrita não merece ficar dando aula, né? Tem que ser mandado embora também da faculdade. Então, ó, manda pra cá. Olha aqui, a imagem. A imagem é bem mais bonita. O que você precisa ver no pulmão? Pulmão tem que ser a densidade de pulmão, que é um cinza muito escuro, e o clarinho seria a trama vascular. O escuro é ar dentro do brônquio, dentro da parte aérea, né, dos alvéolos e vácuo. Por isso que dá essa densidade heterogênea, né, essa transparência. O branquinho seria os vasos sanguíneos e o escuro seria o ar que está permeando esses vasos sanguíneos. Eu tenho que ter uma simetria, né? Nos ápices, né, tem que ter a mesma densidade, nos terços médios tem que ter a mesma densidade, nas bases tem que encontrar a mesma densidade. Tá, beleza. O mais escuro eu vou chamar de hipertransparente. E o mais branco, as lesões brancas, vão chamar de opacidade ou radiopacidade. Aqui no perfil, eu também tenho que ter uma densidade parecida aqui no espaço retroesternal, eu tenho que ter uma mesma densidade do que no espaço retrocardíaco, né? E eu tenho que ver mais ou menos isso aqui também. A traqueia está descendo por aqui, então eu tenho que ver uma densidade parecida em cima e embaixo, um pouco mais branco em cima, porque tem mais partes moles para poder sofrer, bloquear a passagem do raio. Aqui em cima, em relação à região inferior. Esse, então, eu sei qual é o sofrimento posterior, né? Só vê no perfil. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui desse negócio. Falei. O calibre dos vasos. Os vasos são mais grossos no centro em relação à periferia. Os vasos são mais calibrosos nas bases em relação aos ápices. Esse é o normal. Com o paciente em pé. Tá. Isso aqui é a mesma coisa? Muito bem. Então agora vamos confundir geral. Então vamos pegar agora tudo que a gente chamou aí de parte respiratória, que são os alvéolos, sacroalveolares, bronquíolos e tal. Vão encher essas coisas que eram antes um paciente saudável, cheias de ar, vão encher com alguma coisa que não é ar. Vão substituir o ar por alguma coisa. Então várias doenças têm a capacidade de substituir o ar por alguma coisa, né? Essa alguma coisa, por exemplo, pode ser pus, pode ser gordura, pode ser água, pode ser sangue, pode ser células tumorais. Elas vão invadir, substituir onde antes era ocupado por ar. Se eu estou tirando ar e estou colocando uma estrutura mais densa, a imagem vai ficar branca, vai ficar opaca, né? Então, estamos falando de um padrão que vai deixar o pulmão opacificado, branco. Aí ficou ótimo, né? Porque o derrame pleural é opacificado, a teletasia opacifica também, essa síndrome alveolar também opacifica, a neoplasia geralmente opacifica, muita coisa opacifica. Deixa o pulmão branco. Mas aí você vai juntar características da imagem mais a clínica para poder descobrir o que aconteceu com o paciente. Nesse caso, veja só. Quando eu faço a radiografia do paciente normal, eu tenho essa imagem aqui. Essa imagem significa o que para mim? Que o ar dentro do brônquio e o ar dentro do alvéolo é tudo escuro, então fica tudo muito escuro. Tem ar aqui, então fica tudo mesma densidade. Numa situação de síndrome alveolar, onde eu tenho todos os alvéolos preenchidos por alguma coisa que não é ar, e alguns brônquios preenchidos por ar, eu vou ter uma imagem onde esses brônquios todos vão estar branquinhos e os alvéolos vão estar branquinhos e alguns brônquios vão estar escuros, vão ter a luz com ar.
Eu vou explicar 10 vezes ainda, né? Eu vou me explicar. É o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho ar fora do bronco e ar dentro do bronco. Aqui eu tenho alguns brôncos com ar e o que está em volta de brôncos com ar está tudo branquinho, está tudo preenchido com alguma coisa. Nesse caso aqui, vamos chegar à conclusão que é pulso. Então, por isso que eu tenho. Eu vejo essa coisa branca e eu vejo um canalzinho passando por aqui e outro canalzinho passando por aqui, um canalzinho escuro, um canudinho de refrigerante escuro. Isso não tem nome, é o sinal do programa. Sinal do programa vou usar vários por aí, mas a gente já viu. Então, a celular, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Ela não tem esse negócio de parábola, não existe ela de parábola. O limite dela não é não precisa. E tem o programa a gente viu algumas coisas. Falei que tem a fantasia. Mas a fantasia ela puxa o ação celular, não da mutação dos ossos. Então, é o que eu acabei de explicar aqui. Na ação não tem transformação anatômica, o corpo preservado aqui e alteração das pessoas. Essa é a aula que vem chegar pode olhar para assim. Esse cara aqui, que é um pastor de 70 anos, resumidamente, esse momento irá preservar a vida, né? O direito, né? Você bem, tem programa aéreo e é uma história que ele fala lá, o pouquinho que veio estava uma moedinha na boca que a gente tinha e a moedinha subiu. Vamos parar, gente. Você vai agora meio lá. Então, cadê a moedinha? Ele recebeu, quando ele recebeu a moedinha, ele fechou a mão, logo virou, né? E provou, já que não fechou a área, uma alteração da colonização dessa região, né? Uma trocação das bactérias né? E aí surgiu lá tinha um limite, essa situação estranha. Então, isso aí eu vou falar comigo e falar que biologia é uma consultação pulmonar, né? Uma cirurgia aí eu olho todo o paciente, clínica, eu vejo que tem exame de ar, vejo que tem exame de sangue, né? Tem uma leucocitose, museu esquerda, aí eu vejo a imagem. Eu somo tudo isso, aí sim, eu tenho uma diagnóstico clínico, né? O diagnóstico biológico é uma condensação da base pulmonar direita, por exemplo, celular da base pulmonar direita, né? Que é essa imagem aqui, e isso aqui não é nada mais que o constante que nesse momento ele é radioopáco, né? Esse de metal, ele apareceu. E aqui, bem bonitinho, o broncoscópio chegando, né? E ele está assim, ó, pensando, pegou a moedinha e vai tirar a moedinha. Tirou a moedinha. Ficou esse bronquiozinho aqui. Normal. Normal, tá claro. Então, beleza. E essa jovem senhora aqui, que estava esse negócio de sendo violado aí, condensação e tal, não é
bloco de pneumonia não, tá? É isso que essa informação que quer te falar, ó. Se você viu as características que eu estou falando, né? Que é uma área opaca, heterogênea, limite impreciso, tem programa aéreo, faz o sinal da silhueta, que a gente vai ver agora. Não muda o volume e não altera a anatomia, então isso tudo aí é uma síndrome alveolar. Mas pode ser aqui, ó. Pode ser ficção, pode ser água, edema pulmonar, pode ser hemorragia, infarto, neoplasia e a lista vai aumentando. Quem vai resolver esse problema é você, o clínico. Nem o radiologista vai entrar nessa, porque ele não tem esses dados todos aí da clínica, né? Então você vai pedir o seu exame, baseado na suspeita clínica, do seu exame físico, do seu exame clínico, vai vir uma coisa assim, uma alteração dessa que nós estamos vendo aí, você vai encaixar. Se ele vem de um traumatismo, então isso aqui é hemorragia. É hemorragia. Se ele vem de um suspeito de TEP, isso aqui é um infarto. A história é tabagista, fuma, ele sai emagrecendo lá. Será que isso aqui é neoplasia? Está estranho. Pode ser. Um tipo de neoplasia pode dar alguma coisa dessa. Ele tem um coração grande e tal, derrame fissural, derrame pleural, blá. Será que é derrame pulmonar? Será que ele afogou? Aí deu isso aqui? Afogou e tal. Ou ele está tossindo, com febre, com falta de apetite, isso aqui, toxêmico e tem um hemograma alterado. Então, nesse contexto, é pneumonia. Então, qualquer coisa... esse achado aqui, né, que é a síndrome alveolar, combina com vários tipos de doença. Quem vai fazer a especificidade é você. Você, pelo exame clínico e os outros exames, vai juntar as peças e vai montar o diagnóstico. No caso aqui é a pneumonia do lobo inferior esquerdo. Tá bom. Esse outro paciente também tinha clínica de doença infecciosa, né? E foi feito o exame de imagem. Veja que está tudo no lugar, né? Que eu poderia pensar em atelectasia, né? Que fica branco, opacificado também. Veja que dá para ver bem bonito o broncograma aéreo. Cadê o broncograma aéreo? Está aqui, ó. Broncograma aéreo, ó. Vai subindo aqui um galinho de árvore, um galho de árvore escuro no meio de uma floresta branca. Até bonito isso, né? Ó, aqui, ó, mais um galinho de árvore, graveto de árvore, e essas coisas aqui são alvéolos, bronquíolos, tudo cheio de... Se for pneumonia, é pus. Se aspirou água, é água. Se for neoplasia, é células neoplásicas substituindo onde era para ter ar. Pode ser gordura, pode ser sangue, pode ser tudo. Mas está ocupando onde é o lugar do ar. Então ficou branquinho e tem broncograma aéreo. Com volta. Tá, depois eu falo. Nessa situação aqui, tem um monte de seta aí. Essa seta aqui, ó, marcando um limite. Veja que ele tomou toda uma região, mas chegou no lugar e ele parou. Por que será que ele não desceu? Será que tem alguma barreira ali que separa uma coisa que está em cima de uma coisa que está embaixo? Estou respondendo já. Tem. Então, essa doença não avançou aqui para baixo, provavelmente por causa da fissura horizontal, que é uma projeção da pleura, né, que separa os lobos pulmonares. Então, no caso aqui, está separando o lobo superior do lobo médio, está aqui embaixo. E isso aqui, eu não estou vendo, mas acredita em mim. Esse aqui deve ser a linha da pleura, da fissura horizontal, né? Então, aqui em cima só pode ser, eu tenho certeza que é absoluto, que é o lobo superior. E como delimitou aqui bem bonitinho, o que está aqui embaixo, né? Essa região aqui é lobo médio. Então, mas o que eu tenho mais certeza,
que eu tenho certeza absoluta que é uma doença do lobo superior, porque está logo acima da pleura, da fissura horizontal. Está logo em cima da fissura horizontal, é lobo superior. Então, veja que aqui no perfil, ela me dá uma imagem opacificada, só que é mais posterior, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma linha passar aqui, fissura horizontal. Estou vendo uma linha passar aqui atrás, fissura oblíqua. Então, esse aqui embaixo é o lobo inferior, Aqui nessa imagem triangular, né, que é a ponta do triângulo, né? Então, triangular. Esse aqui é a projeção do lobo médio, que cai em cima do coração, lobo médio, na frente. E aqui para cima é lobo superior. Então, a lesão está aqui, ó. Essa lesão, ela aparece no PA dessa forma, mas na verdade ela está aqui atrás. Tudo bem, caiu no lobo superior. Pneumonia lobar. Pneumonia do lobo superior direito. Como ficaria, não é exatamente o que eu paciente, mas como ficaria uma consolidação que consolidou? Na toma. Do lado esquerdo, normal. Vaso sanguíneo, brônquio. Do lado de cá. Aqui para trás está tudo bem. Mas aqui, veja que onde era para ter densidade de ar, está tudo hiperdenso, né? Então, isso aqui é o lugar que o ar foi substituído por alguma coisa. Vamos estar no pus, né? O pus é o mais comum. Então, aqui foi substituído por pus. Então, toda essa região aqui está condensada, consolidada também. E esses raminhos aqui, ó, essas varetinhas aqui que está aparecendo, como se fosse galho seco, é broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Então, persistiu o ar dentro do brônquio. E aí, na hora de fazer o exame de imagem, a periferia fica toda branca e você percebe alguns brônquios aí com a luz cheia de ar, dando esse contraste, né? Então, ali tem ar e todo esse local que deveria ter ar também não está preenchido. Por isso que eu vejo isso aqui, não vejo do outro lado. Porque nesse lado aqui, essas estruturas, elas estão numa região que tem ar também. Tem ar no bronco e tem ar nos alvéolos. Então fica tudo igual. Não tem contraste, né? E aqui aparece esse contraste, é diferente do que está dentro do brônquio do que está ao redor desse brônquio. Broncograma aéreo, hein? Gosto de broncograma aéreo. Eu gosto disso. Então tá aqui, não vou falar sobre isso aqui agora não, ciloveolar, tá, beleza. E a pneumonia aqui é uma representação de alvéolos, né? Esses alvéolos estão sadios, estão fazendo bem a troca, né? Veja que agora tem um monte de pus dentro deles. Então, mesmo com eles cheios de secreção, eles não alteram o volume, tá? Fica mesmo o volume. Isso muda a radiografia. Esse exame vai ser de um jeito, o exame de radiografia com isso aqui é diferente, fica tudo branquinho. Se você pega um lobo ou parte de um lobo, eu chamo de pneumonia lobar. Se eu tenho um padrão, esse aqui é o padrão lobar. Se eu tenho um padrão que eu pego determinadas regiões, eu tenho região doente, região sadia, região doente, região sadia, vai intercalando doente e sadio, então eu não chamo de pneumonia lobar, eu chamo de broncopneumonia. Veja a diferença aqui de uma doença que pegou o lobo médio e o lobo inferior, nesse pulmão aqui, que pegou só essas areazinhas que estão aqui na ponta da seta, né? Então, no padrão broncopneumonia, eu vou ver bolas, opacidades arredondadas, mais ou menos isso, espalhadas, né? Às vezes é bilateral, tá? E na pneumonia lobar, eu tenho envolvimento de um, ou de dois, ou de todo o pulmão, de um lado só, né? Provavelmente vai dar de um lado só. Então, essa é a diferença.
E vão fechar a aula com o amor venceu o ódio, né? Então o Vasco e o Flamengo estão unidos. O que é a diferença aqui? Eu não sei separar onde acaba o rapaz e começa a moça. Não sei separar aqui, não sei aqui, não sei aqui. Porque eles têm a mesma densidade, os corpos têm a mesma densidade. E corpos de mesma densidade, quando estão próximos da radiografia, eles são a mesma coisa. Eles não têm diferença. Eu não consigo separar, né? Porque só tem 5 densidades. Se eu coloco partes moles junto com partes moles, eu não sei separar esses dois corpos. Então, isso acontece onde? Isso acontece, por exemplo, vou voltar só essa vez, nessa regiãozinha aqui, onde o coração tem densidade de partes moles e o diafragma tem densidade de partes moles também. Então, aqui está fazendo o sinal da silhueta, né? Mas tudo bem, é normal. Né? É normal essa regiãozinha aqui ter a mesma densidade que o coração, sinal da silhueta. Mas, às vezes, nesse caso aqui, ó, eu vejo a borda do coração esquerdo. Você vai colocar a outra e você vai lá para vir embora. Ó, essa aqui. Pode liberar também. Pode liberar e põe a outra. Então, meus amigos e amigas, eu vejo a borda do ventrículo, mas não vejo a borda do ato direito. Sumiu. Então, é a mesma situação que a gente está vendo aqui, ó. Sinal da silhueta quer dizer o quê? Perdi a silhueta. Perdi o contorno, perdi a borda. Então, eu perdi a borda do ato direito. Porque a minha alteração, que está aqui, ela tem a mesma densidade que o coração. Tá? Perdi a borda. Então, isso aqui é outra coisa. Essa cetona que está vendo aqui, sinal do índio, né? A seta está indicando que tem um nível, um limite, que a doença tentou, mas ficou presa, está presa. Não consegue subir. O que passa ali? Acabei de falar. Que é horizontal, que separa o lobo médio do lobo superior. Fissura horizontal. Então, ela tenta avançar, mas tem um bloqueio ali de pleura, né? Então, ela fica restrita. Nesse caso, quando eu estou falando de um monte de pneumonia, então, novamente, é uma pneumonia lobar, né? No caso aqui, fazendo sinal da silhueta com o ato direito, coração fica na frente ou fica atrás? Coração fica na frente, junto com o externo. Do lado, pulmão direito. Junto com o coração está o lobo médio. Lá atrás está o lobo inferior. Então, eu tenho coração, um brancão que toca o coração. Se o coração está aqui, tem um brancão que toca o coração e faz sinal da silhueta, é sinal que eles estão na mesma altura no tórax, mesmo nível do tórax. Então, eu posso falar que esse brancão aqui que faz sinal da silhueta com o ato direito é lobo médio. Né? Porque se fosse lobo inferior, ele estaria aqui atrás e a borda aqui seria nítida. Né? Porque só faz sinal de silhueta se tocar. Se não tocar, vai aparecer o coração brancão, vai aparecer um outro brancão aqui, mas a borda, ela é perceptível. A borda, ela não vai ser perdida. Aguarde, você vê. Então, aqui é lobo médio, tanto que é a fissura horizontal aqui. E com esse perfil, fica fácil. Né? Porque a doença aparece aqui na frente e eu tenho um lobo inferior aqui, ó, completamente liberado. Né? Não tem nenhuma doença aqui no lobo inferior. A doença está batendo em cima do coração deles, na frente. Ah, mas ficou brancão. Está junto do coração. Mas a borda eu consigo separar. A borda do ato direito está aqui na ponta da seta. E a pacificação está aqui próxima, mas ela não altera a borda. Não faz sinal de silhueta. Então, essa opacificação aqui deve estar lá atrás. Aí você pega e faz o perfil e você vê que o coração está liberado, né? E a doença está aqui junto da coluna, tá? Essa aqui é a opacificação que apareceu aqui.
Então, sinal silhueta é interessante, né? Porque você te ajuda a fazer a topografia, né, da lesão, né? Essa doença que deve ser uma doença de lobo inferior. Lobo inferior. E, geralmente, essa aqui não tocou, mas às vezes ela faz sinal silhueta com o diafragma, né? Quem faz sinal silhueta com o diafragma é o lobo inferior. Aqui, então, está representado a sua consolidação, barra pneumonia, que no caso nós estamos tratando basicamente pneumonia. Tá. Qual a diferença dessas pacientes? Essas pacientes têm a mesma doença, mas eu quero saber em relação à localização. Tudo bem? Concorda com o Daniel? Então, o Daniel, ele olhou isso aqui, fez uma rápida ABCDE e viu que, quando ele estava olhando a parte da esponja, do pulmão, a borda do ato direito está livre. E o sinal da silhueta que está acontecendo aqui, está acontecendo com o diafragma. Né? Ele está fazendo sinal de silhueta com o diafragma. Nesse caso aqui, o sinal de silhueta está acontecendo com o ato direito. Ó. Isso aqui está encostando no ato direito, está apagando a silhueta do ato direito. E o diafragma, a princípio, está liberado. Então, fez a sinal de silhueta com o diafragma, lobo inferior. Fez a sinal de silhueta com o ato direito, lobo médio. Tá, sinal de silhueta. E acertou então, meu amigo, muito bem. E aqui? Faz sinal de silhueta com parede do tórax. Então, aqui para reforçar a importância de você ver essa linha horizontal, tá? A gente viu um outro paciente aí que estava tudo branquinho aqui, né? E aparecia a linha horizontal embaixo. Aqui a gente vê essa opacidade aqui, uma linha reta separando essa opacidade do lobo superior. Então, não tem a borda do coração está livre, mas aqui é uma pneumonia do lobo médio também, porque só pode ser lobo médio embaixo da fissura horizontal, que é, eu estou, entre aspas, vendo aqui, não estou vendo não, mas se está retificado, é porque bloqueou, a doença está bloqueada por uma fissura que está passando ali. Então, essa é uma doença de lobo médio. Veja que quando eu venho para cá com o perfil, aqui não tem doença, aqui está doente. Ó. Isso aqui está doente. Então, talvez, se eu conseguisse ver a doença aqui para frente, eu até pegaria ela aqui, chegando no coração. Mas ela não está... Ela pegou uma parte do lobo médio. Não pegou o lobo médio mais aqui próximo do coração, então não deu sinal de silhueta. Mas é lobo médio porque eu vejo a fissura horizontal, e é lobo médio porque quando eu olho o perfil, ó, fissura oblíqua, fissura horizontal. Entre a fissura oblíqua e a fissura horizontal, lobo, isso tudo é lobo médio, então a doença está aqui. É doença do lobo médio. Tá, mas se por acaso a gente estivesse falando de alguma coisa aqui, né? Acho que é o próximo exemplo. Você passaria a linha só assim, tá? A linha passaria assim. Na frente é lobo superior, atrás é lobo inferior. Enquanto você olha para o lado esquerdo, você só passa uma linha, uma fissura oblíqua só tem uma fissura. E é o mesmo perfil. Tá, então eu quero saber dessa doença aqui, ó, onde ela está localizada. Lobo inferior, de cima, de baixo, do lado direito, esquerdo, retrógrado. Ah, bom, também. E você consegue perceber que tem alguma coisa errada aqui? Vocês conseguem perceber que tem alguma coisa errada aqui? Tem um borramento do coração, né? Ai, Lara, o seu microfone não ouvi nada. De novo. É um borramento com o coração aí, o silhueta. Né? De sinal de silhueta com o coração. Tá. Quer dizer que é um lobo do pulmão que ele é anterior.
se faz sinal silhueta com o coração. Quem está na frente, ali do lado esquerdo? Lobo superior. Parabéns. Então, você fez um diagnóstico de uma síndrome alveolar localizada no lobo superior. Sim. Vamos supor que só tem isso, né? Para poder... Porque o perfil vai te ajudar muito, né? Se a alteração do perfil bate lá na frente do coração, junto com o coração, é lobo superior. Se cai para a coluna, é lobo inferior. No caso, você está sugerindo uma alteração do lobo superior porque fez sinal silhueta com o ventrículo esquerdo. Opa, sinal silhueta com o ventrículo esquerdo. Tá? Então está correta a sua afirmação. E essa aqui? Médio. Lobo médio. Tá. Esquerdo ou direito? Direito. Isso, mas tem lobo médio direito? Só tem lobo médio direito. É lobo médio. Só perguntei para... Não tem aqui, né? Então aqui é lobo médio, ponto final. E esse? Superior, né? Superior, né? Porque viu a fissura horizontal aqui, né? Então acima da fissura horizontal, só pode ser o superior. Aí tem outros aqui pegou a aorta, né? Geralmente quando dá isso aqui é superior, mas é mais atrás, né? Mas não tem muito problema, a gente pode fazer esse diagnóstico. E tem um misterioso aqui, né? Ninguém nunca vê isso, mas vamos tentar. Ó, essa densidade aqui é parecida com essa. Essa densidade aqui é diferente, porque é tudo mesmo parecido. A mesma figura de radiografia de tórax, isso foi acrescentado através de computação gráfica, não tem doença. Isso foi feito artificialmente. Então, a densidade do lado direito é parecida com essa, né? Então, tá tudo bem. Agora, essa densidade aqui não está batendo com essa. Deveria ser a mesma coisa, né? O que aconteceu aqui? Na verdade, tem uma consolidação aqui atrás, né? Tem um branco aqui atrás, está diferenciando essa região aqui dessa, está mais branca, né? Então, às vezes tem uma pneumonia que acontece retrocardíaca, né? Com o perfil fica muito fácil, né? Ajuda muito. Você vê as áreas atrás do coração e tal, essas áreas posteriores aqui, onde o coração se sobrepõe, né? Mas às vezes você só tem um PA, aí você tem que procurar. Será que a densidade do ato está mesmo do ventrículo esquerdo, né? Será que está batendo, né? Se aqui tiver mais branco do que o lado de lá, pode ser que eu tenha uma doença retrocardíaca, né? Aí, se o paciente não consegue fazer um perfil, tomografia nele para confirmar essa história. Acho que... último slide. Deixa eu ver se eu... Tá. Esse aqui é o penúltimo. Mas eu vou acabar às 4 horas da tarde. Então, é o mesmo paciente. Mostrando que essa brincadeira do sinal de silhueta só é possível porque a radiografia de tórax é um exame das antiguidades, né? Que você tem pouca resolução entre as estruturas, só tem 5 densidades, então é muito fácil de uma estrutura encontrar com a outra e dar o sinal silhueta, né? Então, por exemplo, igual está acontecendo aqui, ó. Coração, doença. Encostou, sinal silhueta. Tá. Agora, na tomo, a doença está aqui. Coração tem outra densidade. O fígado tem outra densidade. Aqui está tudo parecido. Esse aqui é o fígado, esse aqui é a doença, esse aqui é o coração. Juntou tudo, fez uma salada. Tá? Sinal silhueta está de tudo. Mas na tomografia, eu consigo saber onde está o diafragma, onde está a doença, onde está o fígado, onde está o coração. Ainda mais tem um contraste que vai ajudar mais ainda. Tá? Então, não existe sinal silhueta para tomografia. Sinal silhueta é um recurso para um exame que é muito limitado. A radiografia é um exame muito limitado, então tem que ter esses recursos para poder tentar interpretar. Aqui, isso não justifica. Não se fala em sinal silhueta.
né? Cada um tem a sua densidade. Tá bom, então para acabar, quero saber onde está essa doença aqui. No de cima e no de baixo. Lobo inferior direito.